apresentador... Carlos está detido. Bibi, o alegado pedófilo. Jorge Rui, embaixador, iniciado indícios fortes contra Manuela Brandes. o cargo advogado Hugo Marçal sob prisão preventiva. Crimes de abuso sexual de menor. Estamos no ar, mas aparentemente eu não tinha a imagem final. Enfim, este é um dia especial, vou tê-lo a seu tempo, mas para já o painel que nós temos aqui esta noite foi escolhido literalmente dedo a dedo, porque cada um deles teve um papel enorme na denúncia do que é o maior escândalo de pedofilia em Portugal. A Felícia Cabrita, boa noite para ti, foi a jornalista que trouxe isto ao conhecimento de todos nós, e aqui fica o meu testemunho pessoal e o meu agradecimento como cidadão e a minha homenagem como colega. Muito obrigado por estares aqui esta noite. Adelino Granja, um depoimento que me comoveu na altura, um menino, durante a visita presidencial do Presidente Ramalhianes, a denunciar, só quem não quisesse ouvir aquilo que o Adelino disse na altura é que não ouvia, e o Adelino disse praticamente tudo, e tudo continua na mesma. Exato. Com o Presidente Pedro Namora também, na altura, meu colega. Lá virá a seu tempo, o Marica Henriques, professora Marica Henriques, foi a primeira denúncia. Talvez tenha havido outras antes, mas foi a primeira denúncia consistente, e estamos a falar em 1975. Das pessoas envolvidas neste processo, sim. Já tinha havido outros casos graves denunciados por outras pessoas, nomeadamente o padre António Emílio, já falecido, e que, tal como eu, sofreu algumas perseguições devido às denúncias seu ato que fez. Pedro Namora, tal como o Adelino Granja, também aluno da Casa Pia, detectaram tudo, viram tudo e denunciaram tudo. Mário Querido, com a sua licença, eu queria aproveitar esta oportunidade no dia de hoje para dizer ao herói dos casapianos, que é o mestre Américo, muito obrigado pela sua luta abnegada de mais de 30 anos, à custa do seu posto de trabalho, que podia ter sido despedido. Aliás, ainda chegou a ser sancionado por denunciar o arguido Carlos Silvino por uma senhora que se chama Teresa Costa Macedo, contra tudo e contra todos, sozinho, completamente sozinho. Batalhou, não contente, denunciou ao Ministro que o provedor dessa altura não estava em condições de lutar contra aquele flagelo. Esse Ministro da altura mandou para a Secretária de Estado que depois, em vez de afastar o pedófilo, puniu o mestre Américo. E a doutora Felícia Cabrita, jornalista corajosa, sei que o Mário Crespo já o referiu, mas há de estar para sempre também no coração dos casapianos. Nunca será demais, porque se foram posturas de grande valor e de grande risco pessoal. E de grande coragem. Como qualquer dos senhores também. Tudo isto, Pedro, para nos trazer a um ponto que vai dar origem a este debate, e que eu retirei do que a juíza Ana Pérez disse hoje. Como é que isto foi possível? Como é que isto era possível na Casa Pia? Felícia Cabrita. Como é que este país coexistiu tanto tempo, foi capaz de coexistir, uma presidência da República foi capaz de coexistir, que diabo? Bem, eu penso que aqui é de salientar uma referência que a juíza Ana Pérez faz em relação ao passado da Casa Pia, que me deixa acreditar que naquele acórdão muito do passado da Casa Pia e que nós denunciamos aqui e que ainda remonta aos anos 60, quer dizer, pelo menos a minha investigação e com várias documentação de suporte de prova remonta aos anos 60 na Casa Pia, e eu penso que, digamos, isto será um pouco a moldura também deste acórdão. Eu falo nos anos 60 precisamente porque como é que é possível que, pelo menos desde os anos 60, e provavelmente existia antes, porque já havia as condições para que esta gente, estou a falar de uns americanos milionários, a maior parte deles médicos, que entravam e saíam da Casa Pia com todo à vontade, que aliás chegavam num avião particular, Dos anos 60. Nos anos 60, e que iam caminhonetas, carrinhas da Casa Pia com garotos a esperá-los ao aeroporto,
Por muitos testemunhos, aliás, depois de casa-pianos, funcionários dessa época, foi possível reconstituir. Havia orgias na praia, numa das praias onde os miúdos, não era a praia de Colares, já não lembro se seria a de Colares, mas seria numa colónia de férias. Vários destes funcionários foram tentando denunciar e a dada altura da minha investigação, não foi no início, mas foi o filho de um dos provedores que me traz uma série de material que o pai tinha em casa. Esse senhor acabou por morrer pouco depois, onde havia imensos elementos destes, cartas de correspondência dos americanos, e uma coisa espantosa que me foi uma das coisas que me abalou imenso. Este processo tem várias histórias horríveis, mas eu lembro-me de uma espécie de uma revista americana, desculpem, às vezes troco, mas estamos a falar de americanos, uma empresa que eles tinham. Eles apresentavam-se como uma associação para as crianças desfavorecidas do terceiro mundo, portanto não sei se nós éramos considerados terceiro mundo, e tinham essa dita revista onde davam exemplos de casos bem-sucedidos e de como eles eram uns beneméritos em determinados países. Um dos exemplos que dão a determinada altura é de um jovem que tem um problema no coração, é um problema grave. Os médicos da Casa Pia aconselham a não ser operado. Estes americanos, que já levavam, curiosamente, muitos jovens da Casa Pia, numa altura que, com a nossa convivência com o leste tão apertada, conseguiam levar de um dia para o outro. Eles tinham casas também, tinham uma casa na Jugoslávia, e portanto a PIT passava o carimbo. Eu tinha os passaportes dos miúdos à época, aliás todas essas peças eu depois entreguei em tribunal. E em relação a este jovem, falei com a família e com pessoas da época, que acho que era um jovem muito feliz, tocava viola, tinha de facto aquele grande problema que o limitava em termos físicos, e a dada altura os americanos convencem a Casa Pia a levá-lo. Primeiro queriam levá-lo para os Estados Unidos para ser operado, aliás coisas que também fizeram com os surtos, e depois ele acaba por ir para Madrid, se não me engano, para a Clínica La Paz, e acaba por morrer. Este corpo chega a Portugal, é enterrado, não se sabe o que é que se passou com o jovem. Mas o que é curioso é que nesta revista americana eles davam isto como um caso de sucesso. Portanto, isto foi um dos jovens que foi retirado de Portugal, um grupo pedófilo. Aliás, isto depois dá origem a várias denúncias feitas, funcionários. Eu penso que o padre António também. Há um processo que corre no Tribunal de Menores em 72. Aliás, eu depois de ter feito esta reportagem, de imediato a Teresa Costa Lobo, que era à época secretária de Estado, portanto com a pasta, vir confirmar tudo isto, e se não me engano também disse que esse processo também teria sido destruído. Em que as crianças da Casa Pia eram levadas para o hotel, nomeadamente o Hotel Fênix. Embaixador. Fênix. E o Fênix também, e o embaixador também. Escolhidas a dedo, para satisfazer o apetite destes senhores, e estamos a falar a nível internacional, de pedófilos. Aliás, também é uma coisa que eu encontro muito mais tarde em revistas francesas. Se chamava Ken Rogers, Rogers, não tem nada a ver com a cantora. Que aliás, após o 25 de Abril, ainda é visto na Casa Pia também. Portanto, isto há uma série de antecedentes. Há muito material no histórico do período mais recente. Antes de irmos a isso, e iremos certamente, o ambiente que se vivia nestes anos 60, 70, em que manifestamente isto é conhecido, dentro da Casa Pia, sabe-se, não? Sabe-se. Que vêm aí revoadas de... Ao mais alto nível, obviamente, ao nível dos provedores e funcionários que viam na praia às caras descaradas. Isto é uma maldição entre nós. Eu penso que, conforme a Felícia Cavida referiu, Ana Pérez, e penso que quando formos ler o acórdão, temos interesse em ler essa parte sobre a fundamentação e o historial. Ela referiu que a Casa Pia teve ignorância e desvalorização relativamente às crianças. E que parou, e disse que era negligência para não ferir tanto a Casa Pia de Lisboa.
mas eu penso que não tem que ser a instituição a ser rotulada, tem que ser os provedores, conforme já se referiu aqui, e também a própria tutela da Casa Pia de Lisboa, quer Teresa Costa Macedo, quer todas as outras seguintes, quer os provedores todos, porque conforme o Pedro Namora referiu, e aqui também eu tiro o meu, faço a vénia ao mestre Américo, que foi meu mestre durante 3 anos, e que de facto, e a prova está, durante todas as denúncias que ele fez, as perseguições que ele fez, e aquela história do bicentenário da Casa Pia de Lisboa, em que Ramalhianes foi à Casa Pia e Pedro Namora e eu fazíamos parte da comissão dos alunos que enfrentámos, e Teresa Costa Macedo, e no dia a seguir saíram na comunicação social todas as denúncias relativamente ao Bibi. E o que é facto é que ele ficou lá até a década de 90. Portanto, isto vamos situar no calendário, foi em 1980. E 80. Mas antes disso já o mestre Américo tinha, e constam nos documentos do processo, e constam nos documentos que ele tem, 75, todas as denúncias. Comecei em 75. Portanto, por isso que a Brita fala na década de 60, de facto, Teresa Costa Lobo era... Aqui eu penso que é no regime importante fascista recordar, ainda. esta denúncia chega-me através do Pedro Namora. O Pedro Namora não só me fala que existe um caso novo na Casa Pia, que é o caso Joel, que hoje vimos aqui em entrevista, como do conhecimento que tem de outras práticas, falando-se nessa altura apenas de Carlos Silvino. Dentro do número de vários nomes que o Pedro me deu, o nome do professor Américo veio à cabeça precisamente porque era o homem que desde 75 tinha denunciado, e não só ele, mas ele à cabeça e lutando até ao fim, até que ficou sozinho, sendo penalizado, como já se disse aqui. Portanto, de facto, o professor Américo foi provavelmente a segunda pessoa com quem eu falei, porque era o homem que tinha o maior manancial de informação, a informação mais antiga, nomeadamente, e à época nós não tínhamos percebido bem, só percebemos quando a Teresa Costa Macedo me entregou alguns documentos, o processo de